Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de janeiro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2548. Tem 4 páginas, 51 alogias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é logomaquia. A especialidade é antidefinologia. Quem estudou o verbete, se dedicou muito ao contexto, foi o nosso professor Otto, que está ali muito bem assessorado. Definição. A logomaquia é um emprego por parte dos interlocutores da mesma palavra-chave, com interpretações diferentes, gerando empecilhos para o diálogo útil, o debate produtivo e o consenso temporário. A autorretilinearidade pensênica, a desviologia pensênica, a ausência de nexos pensênis, a nexopensenidade, a querela em torno de palavras, o uso incorreto dos vocábulos, as tomadas de posição sem definição exata do assunto em pauta, o ego inflado defendendo tão só a autoimagem do debatedor, a distorção propositada de conceitos para afirmar a posição pessoal, o caráter cotidiano despercebido da logomaquia, a tautologia, o esbofeteio verbal, os debates políticos, o debate acalorado, a pugna estéril, a refutação, a confutação, a intervenção do observador recolocando o debate nos trilhos. A autovivência do estado vibracional como profilaxia para atuar melhor nas interlocuções mentais somáticas. As definições díspares de parapercepções dificultando o alcance de consenso grupal em dinâmicas parapsíquicas. A sinalética energética parapsíquica pessoal sinalizando o debate infrutífero. A desassimilação simpática. A primener na condição de resultado da ausência de logomaquia em debate frutífero. A hipótese da mega-euforização como consequência nas definições esclarecedoras empregada reiteradamente na mega-gescom pessoal. A remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Adversário ideológico, argumentação ilógica, argumento dirimente, comunicação lacunada e confutaciologia. Frase enfática. A evitação da logomaquia, através da orismopensenização continuada, predispõe a consim, homem ou mulher, a vivência da autorretilinearidade pensênica e também ao polineuroléxico. Você já presenciou a ocorrência de logomaquias nas interlocuções? Qual a atitude tomada? Quais os efeitos interassistenciais? Agora, aqui a mega-análise com João Paulo, são 20 itens. Controvérsia, vaniloquência, querela, mixórdia e discórdia. Discussão, altercação, argumentação, interpretação, interlocução. Confutação, conotação, denotação, refutação. Exegética, polissemia, debatologia, antidefinologia, linguisticologia e orismo-pensenologia. O verbete hoje do dicionário é atenciologia. O argumento é prescritivológico. Tem alguma relação aí com o processo da logomaquia que foi falando, por causa do processo da atenção. Agora, a gente chama atenção para a pessoa não entrar nessa. Inclusive, eu estou falando subordinar a vaca da sabedoria, que é justamente o que falta quando o povo entra na logomaquia. Professor, como utilizar a técnica da banana technique com religiosos? Pergunto isso porque sou o único ateu em minha família e, em muitos casos, eles puxam discussões baseadas em elucubrações divinas. Sou jovem, tenho 14 anos,
E minha mãe diz que não acredita em Deus porque ainda não precisei dele. Eles agora estão seguindo uma religião espírita e cristã e estão convidando outros familiares a irem participar. Eles passam o dia conversando sobre o assunto em minha presença, mesmo sabendo que isso me incomoda. Já tivemos 2 debates em família. Contudo, percebo que não obtém resultados. O senhor pode me dar alguma dica? Olha, o melhor é você estudar um livro que eu publiquei, é um livro pequenininho que chama Nossa Evolução. Ali vai te dar alguma ideia para você argumentar com calma. Agora, você tem que saber o seguinte, não adianta falar em Deus, você tem que falar na causa primária, ou causa primeira, a inteligência suprema do cosmos. Então existe uma causa, isso aí você não pode negar, fala isso para eles, mas que isso não quer dizer que seja Deus na imagem da gente ou qualquer coisa, que isso é besteira. Agora, uma causa primeira existe nas coisas. Agora, veja esse livro Nossa Evolução, que ele vai dar a você muitos argumentos para você se contrapor contra os seus grandes parentes. Professor, quanto à relação afetivo-sexual, tenho 2 vocações. Isso aqui é uma outra pessoa, uma mulher. Minha profissão é a conscienciologia. As 2 são estilos de vida que requerem dedicação e recim, razão pela qual uma dupla normal não tem funcionado. Faz pouco trabalhei com um conscienciólogo e consegui perceber o quanto é importante uma dupla evolutiva, pois a grande afinidade ajudou a reciclar e trabalhar muito bem. Crescemos um pouco mais juntos. Gostei muito dele, mas estamos longe e é impossível. Enquanto chega a minha dupla evolutiva, quero aprender a tirar proveito disso. Por exemplo, equilibrar a afetividade sem a reprimir. Como conseguir isso? Como aproveitar melhor? Há técnicas para isso? Não, o melhor é você usar mesmo a internet aí, olha o site e as coisas todas que você vai acabar achando. Você mora um pouquinho longe, precisa ver se isso vai continuar assim. Professor, é sabido que nós ressomamos através dos nossos pais, porque temos vínculos kármicos com os mesmos. Imaginemos um homem e uma mulher que acabaram de se conhecer. Eles tiveram relação sexual apenas uma noite e a mulher engravidou. Nesse caso, a gravidez já estava programada no plano extrafísico ou a gravidez foi fruto da imprudência de 2 pessoas que não possuem vínculo kármico? Tanto faz como tanto fez, precisa examinar. E se a gravidez não estava programada, como é feita a escolha no plano extrafísico da consciência que ressomará num ambiente onde não existe vínculo kármico algum? Sempre tem vínculo, isso é bobagem. Sempre aparece. Se o vínculo não é de benfeitor, é de assediador. Sempre tem. Os afins se atraem. Tudo se move através de vínculos, no caso aí, de alto nível do passado. Não tem saída. Não há outra hipótese. Pode estudar, que você não vai arranjar outro jeito de estudar isso. Em Interaciologia, professor Otto, página 8, poderia comentar a interação hermenêutica exegética? A hermenêutica é o processo da interpretação. A hermenêutica é muito conhecida aí no campo dos estudos clássicos, no campo da erudição, da polimatia, como a interpretação aí dos textos antigos, clássicos, aí no caso seriam escritos em língua grega antiga, da época da Grécia Antiga, ou em latim. A exegética também é a exegese dos livros, ou seja, você desterrar, desencavar esses textos e a partir de uma análise da época, da cultura, você fazendo uma análise filológica, ou seja, o contexto do texto. Então, isso tudo vai dar para você uma interpretação, uma visão mais clara do que você está analisando. Ambos os termos são conhecidos aí no campo da, como eu falei, da interpretação dos estudos clássicos. Aqui, hermenêutica e exegética estão aplicados no sentido de se entender a ideia em questão, de se entender, então, o que está sendo proposto, o que está sendo debatido, a fim de evitar a logomaquia. Pode ser também que seja preciso a pessoa fazer uma hermenêutica da própria vida, uma exegética da própria auto-holobiografia, a fim de evitar
deixar coisas sem definições corretas, isso pode ter causado problema no passado, e a pessoa então acertar o passo nessa vida, com essa intenção. Em Trinomiologia, página 8, poderia ampliar e explicar os 2 primeiros trinômios em latim e o trinômio elóquio, discurso, alocução. O trinômio elóquio, discurso, locução, esses 3 são mais ou menos sinônimos. Elóquio, que seria aí o mais incomum deles, significa fala, locução, discurso, apresentação oral, discurso é mais comum, a locução também. Então você tem aí na locução um processo de um discurso, ou seja, um ato de fala, um ato da fala quando se dirige a outra pessoa. O primeiro trinômio lá da aliteração latina, a aliteração aí é quando as palavras se repetem ou as primeiras sílabas de palavras consequentes, sucessivas, se repetem. Aqui no caso nós temos non constat, non liquet, non sequitur. Elas significam o quê? Non constat é realmente aí, tem um processo de cognato com o português, ou seja, não consta. Então aquele significado que a pessoa está querendo imprimir a uma palavra em debate, a uma palavra no discurso, ela não consta, ela não está correta, ela não é o que foi definido previamente, então ali é o que está sendo aplicado. Isso já vem antigo do latim. O non liquet é o não claro, e o non sequitur é o que não segue, o que não tem consequência, o que não deriva das palavras em uso. Aí tem um outro trinômio, que é a literação latina argumentum ad argumentum, argumentum ad hominem e argumentum ad baculum. O argumentum ad argumentum, ou seja, esse ad aqui seria contra. Então nós podemos pensar, argumento contra o argumento. Aqui com a intenção daquela pessoa que é crítica apenas por ser crítica. Então é o hipercrítico acrítico, né? Tem até um verbete da professora Adriana Lopes, mais ou menos nesse sentido. Então é a pessoa que faz uma outra expressão latina, que é o ad argumentandum tantum, ou seja, a pessoa que só para argumentar, só para chatear, só para criticar, ela então sempre está dando contra. Isso nem sempre é uma condição ideal aí. Tem o argumentum ad hominem, que é o argumento que vai contra a pessoa. Devemos aprender a criticar as ideias da pessoa, ver o mal da pessoa e não a pessoa como o mal em si. Então, em debate é muito comum você atacar a pessoa, uma escolha, uma preferência, atacar o ego do seu interlocutor a fim de acabar com o argumento dele, também não configura uma ação ideal. E tem o argumentum ad baculum, tudo isso dentro da deontologia debatológica que eu coloco lá na fatologia, isso entra. O argumentum ad baculum, então, isso vem também dos tempos lá romanos, quando os juízes lá andavam com um bastão e batiam nas pessoas a fim de convencê-las de suas ideias, da força de seus argumentos. Então aqui é um argumento à força, mas essa força às vezes é literal. Então ad baculum é quando você força, tem um argumento de poder em cima, às vezes tem até um processo de assédio moral. Então isso tudo pode incorrer dentro do processo da logomaquia. Agora, em relação ali ao non liquet, é um dos mais interessantes ali que tem no primeiro trinômio, esse non liquet. Se a gente pega aqui esse dicionário da língua morta, da Christa Poppelman, ela fala o seguinte, non liquet, não está claro. Isso vem do Cícero, Marcus Túlio Cícero. Eu vou dar uma lidinha aqui só para ilustrar o processo. Ele fala o seguinte, os juízes romanos, como se pode ler no discurso de Cícero em defesa de Aulus Cluêncius Hábitos, julgavam o acusado usando tabuletas na votação. Uma tabuleta com A significava absolvo, uma tabuleta com C indicava condeno, e uma com NL, finalmente, abreviava non liquet, não está claro, ou seja, abstenção. A locução latina é ainda hoje utilizada no direito, quando as coisas ficam impunes por causa de falta de provas incisivas ou contundentes. Então, com isso, os jurisconsultos, os que faziam a jurisprudência da época, eles se absolviam de julgar porque não estava claro ali, a instrução do processo não estava clara, as partes não estavam instruindo da maneira correta. Agora, o que é bacana é que o Voltaire, lá na contemporânea do Rousseau, usava isso, mas de maneira cáustica, que era bem o estilo dele, quando ele lia os livros de metafísica, no final dos livros ele botava non liquet, não está claro, que ele dizia que a metafísica ficava mais nas nuvens do que aqui. Então isso é muito comum, non liquet, aí no campo do processo da
dos estudos clássicos, enfim. Foi isso que eu quis dizer com o processo do trinômio, acho que aí deu uma geral no processo. Alver Betógrafo, em Fatologia, página 7, última linha, o senhor poderia explicar o item, os 100 tipos de definição expostos na obra Homo Sapiens Reurbanizados? Esse livro, na minha opinião, é um dos mais transcendentes da Conscienciologia, aí dos tratados que eu li. E ali na página 69, capítulo 18, da obra ali Homo Sapiens Reurbanizados, você tem 100 tipos de definição. A obra ela é transcendente devido ao processo da teoria da Reurbecks, em si a teática da Reurbecks, e algumas teorias ali adjuntórias, adventícias, como o processo dos planetas irmãos, enfim. Só que como um dos itens menores, porém importantíssimos, eu considero esse daqui, esses 100 tipos de definição, logo ali no início do livro, como eu falei, na página 69, o professor Valdo então traz 100 tipos de definição capazes aí de aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto e nos capacitando a lançar mão desses tipos de definição para, enfim, usar nos nossos textos. Aqui eu peguei só 10 de 100 é 10%, tem vários ali, por exemplo, definição antonímica ou definição sinonímica. Quando a gente usa sinonimologia e a antonimologia aqui no verbete, até certo ponto é isso, a gente está definindo por sinônimos ou antônimos. Os dicionários fazem isso também de modo geral. Você tem a definição aristotélica, que usa o processo dos hiperônimos ou os hipônimos. Essas palavras começam com H, vale a pena dar uma estudada, é interessante até do ponto de vista da lógica. Tem a definição completa, que seria a definição enciclopédica, a definição etimológica, que pega as origens e a historiografia da palavra em questão. Tem a definição etiológica, que pega a causa do que está sendo definido, no caso, o definiendum ou o definido. Por exemplo, a energia solar é a energia oriunda da fissão nuclear. Isso eu peguei lá do Reurbanizados. Então, você está dando a causa. O que é energia solar? É uma energia que vem, que provém, que procede, oriunda da fissão nuclear. Tem a definição jurídica, por exemplo, que caracteriza os comportamentos ilícitos. De acordo com essa definição jurídica, por exemplo, a diferenciação entre roubo e furto, que até certo ponto são sinônimos, é que o roubo tem violência, tem um processo violento. Tem a definição lógica, que trabalha com o mecanismo da dedução, da indução. Tem a definição megapensênica. Aí as mais brabas lá são a pangráfica, isso na minha visão, né? A pangráfica, que mexe com o processo da paraneossinapse, e a polimática. Então, isso tudo aqui, até certo ponto, entra no campo. A coisa mais séria em definição é que toda definição, em tese, ela é temporária, devido ao processo de evolução. Isso aí é que a gente não pode esquecer nunca. Lá eu digo alguma coisa nesse respeito. Agora, na Fatologia, página 7, segunda linha de baixo para cima, por favor, exalte a importância das definições claras e esclarecedoras para o autorrevezamento consciencial. Ele aqui está especificando, autorrevezamento. Para o autorrevezamento. Por quê? Numa próxima vida, você vai pegar o que você escreveu, que é o processo do autorrevezamento, para você partir dali em diante. A mensagem que você colocou, se não está clara para você mesmo, vai impedir esse processo de autorrevezamento. Um simulacro, um exemplo grosseiro disso seria o seguinte: você hoje escreve, o professor Valdo fala alguma coisa na mini tertúlia, você escreve rapidamente na folha de papel. Dali a uma semana você vai ler, você consegue ler a sua letra? Se você tem um problema de ilegibilidade, não consegue ler sua letra, você não vai conseguir retomar aquela mensagem. Então, é mais ou menos uma analogia. Então, o que nós falamos vale a pena deixar bem claro, por isso esse esforço, eu vejo, né, da definição, dos sinônimos, dos antônimos, a fim de deixar bem claro a nossa mensagem hoje, para evitar o processo de múltiplas interpretações, que é muito comum, por exemplo, no campo da arte. Então, muitos dos problemas nossos do passado podem ser consequência de uma dificuldade de manutenção do megafoco, de uma dificuldade de retilinearidade pensênica, de definição clara dos assuntos em pauta, enfim, de maior logicidade, de maior mental somaticidade. Então, para evitar todos esses problemas, para dirimir essas dificuldades, as definições claras e esclarecedoras são importantes.
Porque você está evitando o processo da logomaquia, que inclusive aqui a especialidade é a antidefinologia. Então, para evitar isso, justamente. Pode falar. Eu vi ali na fatologia que você fala da erradicação da logomaquia, tem relação com isso que você acabou de falar. Então, eu queria ver o que você sugere de prática, de atividade, de exercício, para a gente trabalhar no sentido de evitar, então, ou erradicar essa logomaquia. Olha só, o que eu vejo é o seguinte, não há muita saída, a gente tem tudo na mão aí, a lexicoteca é a ferramenta essencial para isso. Agora, em tudo que a gente vai fazer, todo o nosso discurso, procurar a palavra que está, a palavra-chave que está sendo aplicada. Eu vejo que o estilo do professor Valdo facilita isso, porque os tópicos dos parágrafos já é a palavra-chave daquele parágrafo. Mas qual é a definição daquilo? Então, quando a gente estiver lendo ali o texto, já procurar saber exatamente o significado daquilo. No manual de redação da Conscienciologia também, tem o vocabulário de 120 significações que o professor traz lá. Então, são todos termos aí com relação assim, ao processo de método, epistemologia, ciência, observação, pesquisa. Definir bem, saber qual o significado dessas palavras, vai começar a dar para a gente uma abertura maior para, em toda interlocução nossa, saber qual é o significado que está sendo aplicado. Porque é muito comum esse problema de diferentes interpretações, né? Não sei se você vivencia isso é muito comum. E aqui na Conscienciologia, assim, qual que é o local que você vê que mais ocorre esse problema de logomaquia? Olha, eu vejo em todo o processo onde tem debate, isso pode acontecer aqui em tertúlia comum, isso acontece também em mini tertúlia, isso acontece no PAI, nos ciclos de debate, leitura do PAI. Qualquer processo de esclarecimento, um professor, aí você vê, às vezes, pela pergunta do aluno, que ele entendeu a sua mensagem, mas errada, aí o professor tem que, não, veja bem, o que nós queremos falar é isso, aí ele corrige. Ou seja, a logomaquia é comum, mas a gente tem que trabalhar no sentido de erradicar. Então, em todo o campo da comunicação, que a nossa comunicação é difícil, a comunicação, a linguagem humana, ela é dada a ambiguidade naturalmente. É um processo, por isso que ao longo da história da linguagem, teve grupos aí, o Bertrand Russell, aquele filósofo estava envolvido nisso, que é a analítica da linguagem, a filosofia analítica, ou seja, eles queriam tirar, escoimar, eliminar toda a ambiguidade da linguagem para que ela ficasse racional, matemática, mas por isso que várias línguas artificiais que foram criadas com esse intuito não pegaram, porque é uma empresa inviável. Então, a gente tem que saber conviver com esse processo das ambiguidades, mas atento sempre para as palavras-chave que estão sendo utilizadas e tentar defini-las sempre que possível. Às vezes isso implica em ser um pouco chato, um pouco antipático, porque o colega está falando assim, não, mas o que é isso, o que é aquilo, mas vale a pena para evitar, né, situações. Essa técnica, então, de utilizar a epígrafe, o subtítulo, então ajuda a gente bastante nesse sentido, né, de evitar a logomaquia. E todas essas técnicas também, Daiane, que estão lá na tecnologia, na página 8, por exemplo, a técnica da consulta 50 dicionários, uma técnica muito importante, daí principalmente lá no processo do conscienciograma, porque você mexe com um auto-verpom, né? Às vezes você tem uma palavra, mas o que aquilo quer dizer para você? Aí essa técnica da autorreflexão de 5 horas é importante. Eu fiz ela 2 vezes até agora e tive vantagens muito boas, ela é muito, muito positiva. Técnica do detalhismo, da exaustividade, enfim. A gente já sabe o que fazer, eu vejo, é só colocar em prática mesmo. Se você fez a técnica 2 vezes, eu tenho certeza que 10 horas da sua vida foram úteis. Tem mais para fazer, tem mais. Sempre é bom fazer uma série, entendeu? Otto, boa tarde. Buenas. Tudo bem? Como é que você vê, dentro dessa realidade do sistema de ensino, que até no ensino superior, os professores, aí a Daiane é um exemplo, os professores estão tendo dificuldade de passar informações para os alunos, devido a essa tendência cada vez maior de pressa, de sintetização, muitas vezes errônea, dos vocábulos, das ideias, associações de ideias equivocadas também. Aí eu te pergunto, né, como
fazendo uma prospecção, uma prospectiva aí, do que pode acontecer pela frente. Depois da gente conseguir consolidar dentro da gente aqui na Conscienciologia, dentro do grupo, dentro do trabalho, como é que fica essa questão dessa expansão? O que você sugeriria para o sistema de ensino que a gente pudesse levar, propor futuramente, né, uma atividade, um investimento mais sério nessa diminuição, pelo menos, da logomaquia nas instituições de ensino? Renzo, trabalhar mais com o processo da leitura, porque o que a gente vê é que no Enem, em provas internacionais onde alunos brasileiros participam, a dificuldade de responder por questões de matemática, por exemplo. A pessoa não foi bem em matemática, mas por interpretação de texto falha, né? Problema de interpretação. Então, esse processo da leitura, ela só vem com leitura, e mais leitura, e mais leitura. Então, mais leituras variadas, de diferentes gêneros, diferentes tipos de texto. Então, textos jornalísticos, textos, enfim, tem uma tendência aí atualmente do processo da educação, principalmente no ramo da linguística, de valorizar demais o processo do português não padrão, que isso pode acabar criando problema, porque você tem que expor os jovens também a textos difíceis, porque só assim que a gente cresce, a gente tem que ler coisas que estão acima, para a gente correr atrás e assim caminhando. Então, trabalhar com o processo da leitura, da interpretação de texto, com calma, devagar, mostrando, olha, o sujeito está aqui, o verbo, o predicado, muitas vezes vem ao contrário, tem que saber interpretar isso. Então, trabalhar com isso e o manuseio das obras escritas, para que as crianças possam manusear mais isso, que às vezes não tem exemplo em casa, mas se ela manuseia na escola, vai ficar mais fácil, então, ela começar a tomar gosto pelo processo. E aí, com o tempo, ela vai começar a manusear dicionário também, mais lá para frente. Aí, o dicionário é uma ferramenta essencial, nem que seja na escola, os mini dicionários. Tem várias marcas agora, tem até a Caldas Aulete mini dicionário, tem o Wise, tem o Aurélio. Então, manejar isso tudo, eu vejo que seria importante nesse caso aí. Então, só aprofundando um pouquinho mais, eu concordo plenamente contigo, é por aí, dentro dessa tendência das novas gerações estarem cada vez mais digitalizadas e cada vez menos afeitas ao trabalho com papel, pelo menos é o que a gente infere aí. Como é que você percebe, pensa que a gente poderia estimulá-las, motivá-las a perceber a importância de lidar, como você disse, manuseio das obras escritas? Que tipo de atividade você conseguiria, assim, pelo menos imaginar, assim, em linhas gerais, que fizessem com que elas deixassem ali de teclar, pelo menos durante algum tempo, que fosse meia hora, né? Que elas tivessem realmente motivação de descobrir, aprofundar a importância da obra escrita, da reflexão mais prolongada? O que você consegue? Aí tem duas abordagens dependendo do público-alvo. Se você vai trabalhar com um processo mais de periferia, nem sempre todos estão já com o computador na mão. E aí talvez essa abordagem possa ficar um pouco mais fácil de ser. Mas mesmo para as escolas, talvez, alunos que já tenham mais computador na mão, eu vejo que é o processo por exemplo, da antologia. O nosso colega lá, o Talaveira, fez um trabalho, por exemplo, no SEAD. Você sabe que o SEAD às vezes é brabo, o público-alvo deles lá, né? O SEAD é o processo que trabalha com... Seria a antiga FEBEM, correto? Então, os menores infratores, eles vão para esse local e aí eles trabalham num processo de ressocialização. Nem sempre bem sucedido, mas é um local de, até certo ponto, confinamento e reeducação desses jovens. Então, o que esse colega nosso fez lá? Uma iniciativa interessante. Ele fez com que eles colocassem no papel a história de vida deles. Então, a partir do momento que eles colocaram no papel, seja em formas de letra de rap, que é muita parte da realidade deles, seja, às vezes, forma de versos, tem poetas lá entre eles. Então, que eles coloquem no papel a história de vida deles, e aí você faz uma antologia a partir dos textos de 20, 30, 40 meninos, e aí com isso você tem um volume, aquilo ali cria motivação, porque eles veem um negócio projetado, concreto, materializado. Então, eu vejo que isso pode ter um efeito motivador interessante, uma saída. Professor, pesquisando os assuntos relacionados ao fenômeno da projeção lúcida da consciência, tive contato com Projeciologia de sua autoria e também com o livro Escola de Viagens Fora do Corpo, de Michael, né?
Raduga. Gostaria de saber a sua opinião em relação a esse pesquisador e ao livro citado. Sinceramente, eu não conheço esse livro. Deve ser dos novos aí. Isso, pelo menos, deve ser depois que eu publiquei o livro, em 86. Em Teoriologia, página 8, descreva-nos a teoria da argumentação. De certa forma, seria útil nos utilizarmos das técnicas dos sofistas? Ele foi lá no processo, exatamente. Tem esse polinômio da antiguidade que é os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Veja, o processo dos sofistas mais sério, eu vejo, é aquele verbete partilha do saber para a pessoa, ou seja, a hipótese de que os professores itinerantes da Conscienciologia hoje tenham sido sofistas no passado. Um processo ainda muito rudimentar, rústico, antigo, ainda de monovisão, braquivisão. A pessoa tem que trabalhar isso e atualizar dentro de um processo de partilha do saber, um processo de tarefa do esclarecimento. É isso que eu vejo em relação aos sofistas. Agora, a teoria da argumentação em si, é conhecido no Brasil aquele livro Tratado da Argumentação, do Chaim Perelman, que escreveu em coautoria com a Lucy Obrecht-Titega. O que essas teorias da argumentação trabalham? Existe também teoria da argumentação dentro do processo do discurso jurídico, teoria da argumentação jurídica. Eles trabalham com os conceitos de orador, auditório, discurso, persuasão e convencimento. Então, esses dois últimos itens, persuasão e convencimento, é justamente o que pode levar ao processo da logomaquia, para a gente ficar muito atento e ligado, porque pode acontecer o que eu falo ali na terceira linha da fatologia, a distorção propositada de conceito. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, nessa obra do Chaim Perelman, ele trabalhou com a tríade, com um trinômio, discurso, auditório, orador, retomando, eles chamaram de Nouvelle Rhétorique, na época, porque ele trabalhava na Bélgica, de língua francesa, era nova retórica, retomando lá os antigos, a partir de Aristóteles, que foi o primeiro a dar uma sistematização maior a vários dos assuntos tratados lá na antiguidade. Ele trabalha com o conceito de auditório universal também, mas tudo isso a fim de traçar estratégias argumentativas para persuadir e convencer. Então, a teoria da argumentação que nós temos que estudar hoje é a teoria da argumentação esclarecedora, tarística. Então, é por isso que eu quero chamar a atenção para isso. No DAC, em adendo, Leiturologia, página 47, indago. De que forma conciliar a compreensão e qualidade da leitura com a necessidade de lermos rápido, dinamicamente? A primeira coisa é o seguinte, esse negócio de ler rápido é besteira. A gente tem que ler compreendendo, não interessa o tempo. Tempo é um fator secundário, uma variável secundária. Então não fica com esse negócio, quem faz isso são os instant books, é os caras que escrevem livro para ganhar dinheiro. Então eles escrevem como ler depressa, como ler rapidamente, ler a jato, isso e aquilo. Tem mais de 50 livros especializados nisso e tudo é besteira. A gente não deve ler as coisas depressa, não. Isso não tem valor. Você experimenta assim o esforço que vale, não vale a pena. O negócio é ler. Com o passar do tempo, depois que você acostumou a ler depressa, é natural que se você leu muito, você acaba lendo depressa e vai entender com muito mais rapidez. Então não adianta querer colocar gasolina nesse carro que não resolve. Interessa o seguinte, vê se o carro está indo para o lugar certo. E olha o que tem dentro dele. Isso é importantíssimo. Então a dinâmica é de conteúdo, não é de forma e nem de tempo. Olha bem isso aí. Sob a atenção dividida, qual seria um exemplo de mini e max atenção dividida? A max seria a pangrafia? Não, aí varia muito. A pangrafia pode ser, mas varia muito. Uma mini atenção dividida, por exemplo, é o que a pessoa faz quando ela bate uma bateria. Ela bate aqui, bate ali, etc. Tem que acompanhar aquilo. Isso é mini. É o processo do som. Essa aí é fácil. Agora, o problema intelectual é que é difícil. Então, por exemplo, a atenção mais séria, ela é íntima. Não é só de usar o problema físico, psicomotriz. A coisa é mais séria. Então, pensa nisso. Agora, a pangrafia, ela pode ser mesmo, na verdade, uma divisão de atenção, que você olha 3, 4 fenômenos, parafenômenos mais avançados simultaneamente, objetivando a mesma meta. Isso é que é importante. E a coisa é mais séria, você não pode perder
é o conteúdo da mensagem dos fenômenos. Agora aqui, ao verbetógrafo. Você conhece o livro Como Vencer o Debate Sem Ter Razão, de Arthur Schopenhauer? Lá mostra formas de vencer uma discussão através do escárnio, mostrando as facetas nas discussões humanas para um convencimento em massa. Você conhece o trabalho dele? Tem alguma opinião? É a maior besteira. Eu sei, eu li aquele Arte da Leitura dele, um outro que ele escreve sobre leitura, a gente até discutiu. Tem até coisa errada. Ele tem também um outro que é Como Falar do Livro Sem Ter Lido Dele, ele tem uns negócios meio atrapalhados, meio estranho assim. Ele era pessimista e tinha um mau humor danado, esse cara. Ele era piradão, né? Ele era contra você ler demais, porque você vai só copiar a ideia dos outros. Eu falei isso aqui no Tertudo, expliquei tudo. E ele escreveu isso, ou seja, deixou grafado. Um processo que pode criar problema ao longo do caminhar evolutivo dele. O processo não, o processo dele, da leitura, de debate, não, eu cheguei a ver esse livro, dei uma olhadinha, mas não interessa. O processo é realmente você saber do assunto em pauta e, a partir disso, você trabalhar. Por isso a importância de programas aí, por exemplo, como o PAI, o Programa da Aceleração da Erudição, que agora nesse primeiro semestre vai trabalhar com temas da atualidade, para, no mínimo, o professor de Conscienciologia, o estudioso, o verbetógrafo, ter uma noção, nem que seja superficial, por cima, perfunctória, dos variados assuntos para fazer associação de ideias e pelo menos encaminhar alguma ideia. Isso vale mais do que um processo de convencimento, porque todo esse processo de debate que a gente falou aí estão embasados muito em convencimento, em processo retórico, em processo da erística, que não é heurística, é erística, que é um processo de convencimento que vem lá dos sofistas da antiguidade. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Estou corroborando, então, essa ideia, quer dizer, que a capacidade de leitura, inclusive, define aquilo que presta e aquilo que não presta para ler, né? Então, quando você definir essa obra aqui, eu folheei e ela não me interessa mesmo, então você põe de lado mesmo, tendo sido um autor consagrado, essa coisa toda. Ele falou um monte de bobagem e a gente, então, pula esse pedaço. Você pode até lê-lo, se você estiver pesquisando uma questão aí mais nosográfica, mais patológica, você pode até escolher aquela obra, mas o que você chama a atenção é importante, a seletividade. Aí tem aquela técnica do aperitivo intelectual, né? Você fazer um rastreamento, uma varredura do livro, se tiver psicometria na situação, melhor ainda, aí depende de cada um. Quando a falta vai nos dedos, né? Vai nos dedos mesmo, e ali, a partir do mega foco, crítica, né? A partir do mega foco, Érica, mental somático da pessoa, o que a pessoa está estudando, né? O que interessa mais a ela. Então, ela fazia a seleção da leitura a partir dessa técnica do mega foco mental somático, e dependendo da faixa etária também, porque é muito importante você ter uma leitura variada a fim de adquirir uma cultura geral. Então, isso também é importante. Então, você tem que saber balancear isso. Obrigada. De nada. Sim? Está dando para ouvir aí? Aham, dá sim. Na página 9, polinomiologia, você poderia explicar por que você escolheu essa ordem nos dois polinômios? Nos dois polinômios, por que essa ordem? É isso, Laurentino? Exato. Olha, o primeiro polinômio, leitura escrita, tradução, debate, que seria uma ordem funcional, uma ordem lógica, pelo menos do ponto de vista teórico, ou seja, você lê alguma coisa, né? Aí você escreve, toma anotações, faz um resumo, uma resenha, enfim. E se você vai partir para uma tradução, seja uma tradução ali mais funcional, seja uma tradução de alguma coisa que você quer ter para você em português, porque o debate vai se dar em português. Você lê uma obra no original, por exemplo, aí você traduz alguma coisa, e aí você vai para o debate. Tá? Então foi nesse sentido, ou seja, uma preparação para um debate. Ficou claro esse primeiro? E o segundo, laringochakra, justamente porque você está trabalhando com aqui o processo da fala. Palmochakra, o processo da escrita, e ambos você estaria trabalhando com o processo de mental soma, para evitar o... Se bem que o mental soma em si, né, ele carece de qualificação, porque a gente vê que vários desses do passado, enfim, tinham mental soma avantajado, e, no entanto, mal aplicado, mal empregado. Então, esse é um ponto importantíssimo, o frontochakra e o coronochakra, aplicados ali, ajudando no desempenho do laringochakra, seria a interlocução,
e o palmo-chakra seria o processo da escrita, por causa dos chakras que estão atuantes. Agora, o ideal teria sido qualificar esse polinômio, né, Laurentino? Por exemplo, o polinômio tarístico, ou seja, a qualificação da tares, para que esse processo aqui esteja orientado dentro de um processo proevolutivo, de esclarecimento, enfim, nesse sentido. Não sei se ficou claro aí. Ficou sim, obrigado. De nada. Otto, Sim. tenho algumas perguntas. Vamos lá, então. Vamos começar pela crescendologia. Crescendologia. Eu gostaria de ter os comentários, justamente por um crescendo que eu vejo aqui na terceira linha. O crescendo nosográfico. Ansiedade, precipitação e irritação. Eu gostaria de tuas considerações a respeito disso. No debate, a pessoa está ansiosa, quer falar alguma coisa de qualquer jeito, ela está vendo que o pessoal está indo para um lado errado, mas ela está muito ansiosa, está muito pressurada, e ela acaba se precipitando. Ela acaba ou não respeitando um tempo dos debatedores, ou acaba, enfim, não respeitando a dinâmica maior do debate. Ela se precipita, fala alguma coisa, dá um contra nela, ou o negócio sai errado, tem consequências negativas, ela acaba se irritando. Essa irritação pode vir, por exemplo, no caso de um debate acalorado, que aí a pessoa fica tremendo, ela fica mal, ela assimila, e o negócio pega muito no cardiochakra. Isso daqui é comum num processo de debate. Agora, também não pode ser desculpa para a pessoa não treinar isso. A pessoa tem que ter experiência, ela tem que entrar, tem que ter, enfim, isso daqui, exposição. Com acúmulo de experiências, ela começa a regrar isso e começa a segurar a impulsividade, começa a segurar a ansiedade, a síndrome do ansiosismo, aí ela consegue se expor melhor e, num processo ainda mais avançado, ela conseguir entrar num debate acalorado, até com o processo do histrionismo, né, sem alteração íncita, ela estando tranquila. Aí tem que ser aquela técnica da exibição das mãos sem tremor, né, que eu ponho ali. Alguma coisa semelhante a baixar a bola no meio do debate. Pode ser também, dependendo do contexto. E o outro crescendo que você tem na segunda linha. Debate, embate, vitória, poder. Exato. Isso aqui, por exemplo, pode acontecer num processo político. Seria também nosográfico, seria também anticosmoético, porque os dois que vêm em sequência, né, um eu botei crescendo patológico, o outro crescendo nosográfico. Então, está tudo mais ou menos na mesma família ali. O debate aqui, um processo de embate, ele pode ser aqui um embate físico mesmo, concreto, ou abstrato. Um embate ali de processo de um engolir o outro dentro de um processo, por exemplo, político, ou às vezes até diplomático maior, que envolve, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, algumas questões assim. Isso pode levar a um processo de vitória. Esse embate pode envolver ações bélicas em campo mesmo ou não, e isso, consequentemente, traz o poder junto. Então, é todo esse processo que tem a ver com você torcer as palavras, com você puxar a brasa para a sua sardinha, você dar a interpretação equivocada, tudo isso tem uma raiz no processo da logomaquia. Aí na tua posição agora, você acabou mais ou menos falando alguma coisa do que eu ia te perguntar agora. Tendo em conta esses dois crescendos, vamos para aquilo que você colocou dentro da fatologia, o debate político. Qual é a tua experiência dos debates políticos que você tem visto? O que você achou de bom, o que você achou de ruim, e o que você, se você tiver que estruturar esses debates, como faria? Olha, eu vejo que a maneira como está estruturado hoje, por exemplo, em grande parte das televisões, com tempo direitinho e cortando o microfone da pessoa quando ela passa um pouco, acho que tem funcionado bem, pelo que eu vejo. Tá? O problema do debate político é quando ele já é um jogo de cartas marcadas previamente. Você vê em alguns, né, antigos, tem alguns vídeos, por exemplo, tem um vídeo no YouTube antigo da eleição de 1989, a moderadora era Marília Gabriela, e estava debatendo o Maluf e o Brizola. Então você viu ali que era uma trampa, era uma armadilha ali para o processo do Brizola. Ele até se saiu bem perante o processo, porque ele já tinha bastante experiência, bastante traquejo. Mas quando o processo já está armado de tal maneira, isso é um processo negativo. Então não é um debate assim onde você já entra sem apriorismos, não, um debate que já tem muita coisa envolvendo, né? Então já tem todo um processo, às vezes até extrafísico já armado. Isso eu vejo que é o que eu quis chamar a atenção.
Agora, dentro dos processos políticos, debate político, por exemplo, de televisão, que a gente tem visto aí, eu acho que a organização dele está mais ou menos adequada. Nesse sentido, tem países que vamos dizer, essa cultura do debate, entre aspas, está bem generalizada e bem estruturada. Tem outras onde se aplica aquele famoso ditado que diz: quem está na frente nas enquetes não debate, não se apresenta no debate. Então, o negócio isso é muito forte naqueles que justamente que ainda não têm essa cultura do debate perfeitamente implementada. Quer dizer, eu estou na frente, não vou me arriscar a debater. Perfeito. Certo? Pode perder posição, né? É isso mesmo. Exato. A exposição pode me levar para trás dentro daquele posicionamento que eu já tenho ganho. Claro, Certo? claro. E a última pergunta que eu queria te fazer, aqui não posso deixar, quando você toca este tipo de temas, do negócio da comparação português-espanhol, espanhol-português, certo? Nesse sentido, o que eu queria te mencionar, você viu que hoje em dia uma coisa muito favorável que nós temos dentro do espanhol é a formação da Federação de Academias de Língua Espanhola em uma única entidade que, através da RAE, ou seja, da Real Academia Espanhola, tem online um dicionário totalmente atualizado dos 21 países que temos oficialmente a língua espanhola, certo? Isso permite colocar dentro desse dicionário os regionalismos, que é um tema fundamental nisto que você E é interessante também aquele dicionário pan-hispânico de Dudas, que é um preâmbulo ao que eles vão colocar lá no dicionário, né? Ali eles já adiantam alguns assuntos, vê como é que o pessoal reage. É interessante essa organização da RAI. No processo da lusofonia, né, o processo aí do português, a gente ainda não chegou nesse nível, não. A gente ainda tem muitas dificuldades. Tem um dicionário de lusofonia novo lá, não é tão antigo, chegou faz pouco tempo lá no Locico, não sei se você já deu uma olhada. Um dicionário de lusofonia, fica mais lá perto da porta que dá para a holoteca. Dá uma olhada ali que você vai achar, capa amarela assim, dicionário grosso, capa dura. Ele traz vários temas interessantes sobre a lusofonia, o processo da língua portuguesa, porém a gente está com algumas dificuldades, haja vista o processo aí do acordo ortográfico, que está dando problema. Os portugueses reclamam de uma brasilificação, eles chamam assim, não abrasileiramento, não, brasilificação da língua. Então eles têm um processo de se acharem donos da língua, e o Brasil, que está um pouco mais à frente dentro do processo, enfim, científico, tecnológico, econômico, então isso cria algumas dificuldades. Além da quantidade de falantes de português brasileiro, que isso é muito relevante também, né? 190, né? Lá tem 10 milhões, aqui tem 190, ou seja, você está trabalhando com 5% só do que tem aqui, tem lá. Esse processo, ou seja, faço referência a essa questão especificamente, porque isso que aconteceu dentro da língua espanhola não é muito velho. Antigamente era uma, entre aspas, uma ditadura da Real Academia Espanhola. Do espanhol, da Espanha. Isso. Até que, na década dos 50, justamente, sobretudo pelo crescimento, vamos dizer, cultural de alguns países de habla hispana, e além disso, pelo crescimento demográfico também do próprio México. México. Tá? Então, isso fez vamos dizer assim, colocar uma disjuntiva de dizer, cada um faz sua própria língua, ou fazemos uma federação de academias. E naquele momento se apresentou esse problema. Tá, mas tem uma discussão na Argentina, e a gente já debateu um pouco isso. O que você acha do processo do pessoal que acha que aqui é outra língua? Que acha que na Argentina se fala um espanhol diferente? Se é a favor disso ou é contra? Sua posição pessoal. Lacage, cangajo. Isso aí é besteira mesmo. Existe... Não, lacage, cangajo. Não, o que acontece é que aí que está a questão. Um cearense fala do mesmo jeito que um gaúcho? Não é? Ou seja, temos que diferenciar duas coisas muito, nesse ponto, o outro. Temos que diferenciar uma coisa muito importante. Agora, ó, eles não podem reclamar da Argentina, não. Então é bom ir ver o espanhol das Filipinas, lá com o Tagalog.
Esse povo é porque fala isso, é porque não viajou. Eles não estiveram no Oriente. Vai lá para ver o que é espanhol bravo. Tagalô. O tagalô é a língua indígena deles. Tagalô é a né? língua indígena. Misturada com o espanhol lá. Agora, eles falam, eu acabo entendendo tudo. Quando eu fiquei lá uma temporada, É um eu já espanhol estava criolizado. praticamente dominando Você o tagalô. entende? É. Entende? Bom, existe... Bom, justamente... Mas é um espanhol horrível. Bom, justamente... Cangajo, está ótimo. É o fenômeno da criolização que eles chamam, né? Quando a língua ela se simplifica dentro de um processo de colonização. Isso foi o que aconteceu lá. Mas aqui a questão é outra coisa diferente. Sem dúvida. O que nós temos que analisar é realmente a respeito da, vamos dizer assim, da gramática da língua, certo? Em espanhol existe somente uma gramática para todos os países. E essa gramática é totalmente respeitada. Por isso te estou dizendo do que aconteceu depois da formação da Federação de Academias. Perfeito. Então, todas as questões que têm a ver com a gramática é incorporada dentro da votação do conjunto de academias de língua espanhola. Inclusive, não sei se, acho que uma vez nós falamos a respeito disso. Existe associação de língua espanhola nos Estados Unidos. Existe uma academia de língua espanhola nos Estados Unidos. A língua espanhola tem uma projeção importantíssima. Ou seja, a quantidade de espanhol que hoje está se falando dentro dos Estados Unidos é muito, mas muito importante. Então, com o que eu quero pontualizar, não é que temos línguas diferentes. Temos formas de pronunciar diferentes. Ou Agora, seja, nos Estados Unidos não é bem assim, a Espanha. São chicanos que eles chamam. É outra Los situação. chicanos. É outra coisa. Agora aqui, no verbete do DAC, Pangrafologia, página 46, quando foi a primeira vez que você conseguiu detectar o parafenômeno da pangrafia nessa vida física? Olha, o caso todo foi o seguinte: aos 13 anos eu recebi um soneto alexandrino e aquilo então me encasquetou. O problema foi o seguinte: uma tia nossa pediu para todo mundo sentar numa mesa, deu lápis para todo mundo com papel e falou assim: ó, se tiver alguma coisa na cabeça, você deixa que nós vamos ver quem é que é psicógrafo aqui, da psicografia. Aí eu recebi uma mensagem, nunca tinha feito aquilo, primeira vez. Eu tinha 13 anos, eu estava de férias na minha casa. Agora, o verbete me encasquetou, eu levei para o internato e fui lá examinar o negócio. Aí os caras falaram assim: não, ele é perfeito em português. É um alexandrino, tem os hemisticos, tem as rimas perfeitas, os dois quartetos e os tercetos. Agora, como é que é? Onde é que você copiou isso? Aquilo me chateou. Aí então eu falei assim: agora eu vou começar a fazer, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Os caras vêm agora me xingar que eu copiei o negócio. Você precisa de colocar o autor. Onde é que você copiou? Eu falei assim: não, mas eu não copiei isso não é meu. Então aquilo me encasquetou. Então o que eu fiz? Comecei a estudar, vi o que era psicografia com calma, comecei a fazer experiência. Agora, chegou num ponto das experiências, devido ao meu processo de efeito físico, que eu estava lá, eu já contei isso aqui, que eu estava fazendo a experiência quando eu perdi a consciência, entrei em transe. Quando eu acordei, os lápis estavam dançando na minha frente, tinha ritmo. Os lápis, que era uma opção de lápis que a gente coloca na psicografia, com a opção de papel, né? Os lápis dançando na minha frente, eu sozinho, dentro do anfiteatro lá, meia-noite, aquele negócio. Aí então eu falei: opa, isso aqui está esquisito. Aí eu parei e eles então me deram a mensagem: nós vamos parar com a psicografia, não podemos seguir devido aos seus efeitos físicos. Você tem que estudar os fenômenos simultaneamente. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, nessa época. Então aí eu comecei a estudar os fenômenos concomitantes, ao mesmo tempo, simultâneos, sabe? E foi aí que apareceu o processo que eu dei esse nome de pangrafia, que são todas as grafias simultâneas, que você observa vários fenômenos. Então, a clarividência, o efeito físico, a psicografia, a psicofonia, o monólogo psicofônico, uma opção de coisa nesse sentido. Então, é aí que tem. Agora, ao verbetógrafo, em Paradoxologia, página 9, poderia esclarecer o paradoxo: amizade, debate.
Os paradoxos, aqui na Enciclopédia da Conscienciologia, se pegar ali o manual lá da professora Rosa, enfim, aí lá na parte de paradoxologia você vai ver diferentes tipos de paradoxos. Esse daqui é uma contradição aparente, não chega a ser aquela aporia. A aporia num processo que vem desde a antiguidade é quando realmente você tem um processo que não tem saída. Você vai para um lado, vai bater no outro, enfim, realmente são aqueles paradoxos brabos. Isso aqui é uma contradição aparente. A pessoa pode imaginar, puxa, mas se a gente é tão amigo, a gente não vai debater, concorda em tudo? Não. Aqui precisa de 51% no mínimo aí de afinidade, de simpatia, de rapport, para você ter um processo de amizade. Agora, isso pode vir e até é enriquecido com um processo de debate, ou seja, discordância de pontos de vista e, enfim, em vários setores, em vários campos de ideia. Isso é comum, por exemplo, num processo de dupla evolutiva. Você tem uma amizade ali que já caminhou dentro da... A amizade é o esteio do processo de dupla, que se não tem amizade não vai ter uma afetividade maior. Então, você caminha para uma relação afetivo-sexual, mas com um processo de debate incluído, porque você não tem uma concordância 100% das coisas. Então, é uma contradição aparente apenas. Então, isso daqui vale a pena porque você tem que cultivar as amizades, mas, ao mesmo tempo, cultivar o binômio admiração-discordância. E na discordância, às vezes, entra a logomaquia. Às vezes, a pessoa está usando a palavra de maneira torta e tem que dar o contra. Então, isso é interessante. Só para chamar a atenção para esse aspecto. Em trinomiologia, página 8, quarta linha, por favor, relate o trinômio, tertúlia, mini-tertúlia, círculo mental somático. Dentro dos processos de... Quer saber tudo. Dentro dos processos de discussão, de debate, de refutaciologia, aliás, refutaciologia, esse trinômio ele é esclarecido pelo trinômio consequente, subsequente ali, debatologia, refutaciologia, argumentologia. Pronto, aí você já tem a explicação dessa pergunta que você fez, porque nesses 3 momentos, na tertúlia, que é esse momento aqui, que já estão chamando até de mega tertúlia, a professora Cristiana chamou de mega tertúlia ontem, né? Mega tertúlia, tem a mini tertúlia de manhã e o círculo mental somático aos sábados. Então, nesses 3 ambientes, você tem um processo de debate, você tem um processo de debate em alto nível, processo de esbofeteio verbal quando fica acalorado, mas dentro de um processo de cosmoética, do processo aí do espremedor de paracérebros, que é o tertuliário, processo da refutação, que tem que ter, e o processo da argumentação. Lembrando que nesse processo da argumentação, vai prevalecer aqui o que eu chamo a atenção em politicologia, na página 9, lá na outra página, que é a cognocracia. Dentro do processo de argumentação, prevalece o conhecimento, prevalece a lógica evolutiva maior e, claro, o esteio, a base de tudo isso é o processo da interassistência, com outras coisas mais, a cosmoética, enfim, mas o processo da interassistenciocracia. Por isso que eu quis chamar a atenção para esses 2 aqui. Acho que com isso clareia esse trinômio que a pessoa perguntou. Professor Valdo, no dicionário, que não sei se o senhor já comentou, no premissum, repeticiologia, na terceira linha, o ideal seria colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Isso é para reforçar a associação de ideias, para poder ter uma visão mais cósmica, para poder depois associar ideias? É isso que o senhor... Vamos ler aqui tudo. Repeticiologia. Sem repetição, nada dá certo. Repetir, repetir, repetir. Eis a ordem da evolução consciencial. A dificuldade em qualquer área é a falta de persistência da pessoa na investigação. O ideal seria colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Com a atenção dividida, a consciência aumenta a associação ideativa. Para o jovem, a atenção dividida vai expandir a capacidade de associar ideias em nível intelectual inesperado. Eu estou abrindo o jogo aí do processo de você ter atenção com várias coisas simultaneamente e, ao mesmo tempo, fazendo associação de cada uma com cada uma e com outras. Isso aí, com o tempo, a pessoa consegue tudo isso. Agora, é necessário muito equilíbrio. Por isso que eu falo demais aí em autoimperturbabilidade. Autoimperturbabilidade ajuda demais o mental soma. Tem que estudar isso.
O que você não entendeu? Aqui, o principal foco que o senhor coloca é que a associação de ideias sem atenção dividida fica difícil. Você precisa ter essa atenção dividida para poder... Precisa. Com o passar do tempo, a associação ela é inevitável e ela é natural. É a comparação. Ela acaba vindo, é o cotejo, o confronto. Não tem jeito. Agora, veja, tudo caminha primeiro para a pessoa fazer os confrontos. Depois ela começa a fazer isso que o professor Otto está falando hoje. Entende? Que é o problema da interlocução, do debate, da dialética, o processo, que é quando vem uma segunda pessoa. Primeiro, a pessoa fica no composite, ela fica complexificada consigo mesma. Então, ela pega os fenômenos e analisa tudo de uma vez só. Em vez de ter uma monovisão, uma só, ela tem uma cosvisão, são várias simultâneas. Isso só ela. Agora, depois, ela passa para a dialética. Então, a dialética vai chegar num ponto que tem também miríades de associações de ideias. Aí é que fica mais complicado ainda a situação. Agora, tudo tem que começar com a pessoa isolada, sozinha. Quase sempre só com introspecção, só intraconsciencialmente. Até que ela vaza, transborda, vai e ela começa então a receber os subsídios de fora. Que aí então é o contra, que é o processo que tem. O centrífugo e o centrípeto, as achegas, que vem de fora, as achegas. As achegas são os estímulos externos que enriquecem aquilo que você está pensando. Agora, veja, se a pessoa não faz muita associação de ideias, ela não fica muito boa na interlocução. Quanto mais, por isso que é importante a leitura, a pesquisa pessoal, o registro daquilo que a pessoa lê. Tudo isso é importante para chegar em quê? Na interlocução. A interlocução é muito mais complexa, que é por isso que você vai falar, você vai ouvir qualquer coisa sobre filosofia, eles falam em dialética. Tudo entra. Dialética, lógica, e depois vem o preâmbulo, a introdução, aí vem os meus dados aqui. Tudo aquilo que eu falo aqui nas minhas questões. Então tem introdução, premissa, argumento, conclusão e o adendo. Ainda tem aqui mais coisa que não tem nesse, por exemplo, o complemento. O outro aqui tem o enunciado. Eu não estou falando nessa. Começa a ficar lógico essa divisão que o senhor faz no Fica lógico, é o seguinte, eu destaco bem. Por exemplo, ele falou, e alguém aqui também fez comentário, do processo dos subtítulos que eu coloco nos meus textos. Tem o título e tem os subtítulos. Então, cada parágrafo ele é paragrafado com subtítulo. Ou ele é subintitulado cada parágrafo. Então, é o tópico separado. Aquilo eu coloco estanque, a situação bem definida. Ajuda a pessoa a raciocinar no conjunto. Você está entendendo? Então, é muito importante o subtítulo. Mas agora, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma coisa mais profunda ainda. Eu estou destacando cada tópico, cada parágrafo, que eu chamo de divisão específica, e estou dando um título específico para essa forma. E dentro dessa forma, eu dou um subtítulo para o conteúdo. Então, por exemplo, introdutório. O tema é atenciologia. E eu dou um subtítulo, tecnologia. Então, eu falo sobre tecnologia dentro da introdução a respeito da atenciologia. Aí eu já uni 3 abordagens simultâneas. Eu estou ajudando o leitor. Em cima de um argumento. Agora, de cara, a maioria dos leitores não vão entender nada disso. Com o tempo, ele vai ler mais, ele acaba entendendo, aí ele vai me agradecer. A cabeça dele já ampliou. Porque no início eles não têm a cabeça ampliada. Porque quando você... O leitor tem uma bitola. Quando você vai ler o verbete do dicionário, é interessante você ler que tipo de argumento você está usando. Qual é a base argumentativa. Pois é, mas agora vê, do jeito que está aí, está difícil pelo seguinte. Qualquer texto aqui é argumento. Qualquer texto é uma premissa. Qualquer texto é uma conclusão. Qualquer texto é um adendo. No tempo, na sua cabeça, isso vai acontecer. Se você ler, por exemplo, 3, 4 verbetes do dicionário,
Isso vai acontecer na sua cabeça. Agora, o problema, quando eu lançar o dicionário, eu vou falar com o povo, olha, pega aí uma caneta e anota tudo que te chamou a atenção na hora que você lê. Risca, sublinha, grifa a expressão ou a palavra. Depois você vai ver por que aconteceu aquilo. Que no fim, a pessoa vai juntar isso tudo. Aí ela vai ter uma visão de conjunto, que é o que eu chamo da cosmovisão. Ela sai da egovisão ou monovisão, uma só, para ter várias simultâneas. Entendeu a diferença? Isso aqui, a intenção é essa. É um texto polifásico, né? Super polifásico, o tempo todo. Outra coisa, é um texto atacadista, ele não é varejista. Outra coisa, é um texto, vamos dizer, polimático e, ao mesmo tempo, pluralizante. Isso é a pior coisa que tem. E, nesse sentido, você treina a argumentação, treina... E estou ajudando o leitor a entrar na argumentação composta, que é o composite intelectual. É a coisa mais brava que tem. Eu estou ajudando a turma de intermissivista com esse dicionário. Em termos de interassistência... Agora, eu estou explicando alguma coisa disso na introdução do dicionário. Mas a pessoa vai ter que ler. E outra coisa, não adianta ler uma vez só, não. Que uma boa parte de alguns dos verbetes, se a pessoa ler uma vez só, ela não vai entender. Porque, às vezes, tem uns que estão com 133 itens em 3 páginas, é muita coisa. E do ponto de vista da... Agora, estou fazendo tudo de caso pensado, não interessa. Ó. Do ponto de vista da lexicografia, esse tipo, esse template, essa forma é inaudito. É o template. Mas é inaudito, template. É inédito esse processo. É aquilo que chama de você arranjar uma fórmula. Então, criou aquela fórmula. Isso aí é uma fórmula. Agora, essa é uma fórmula intelectual avançadinha. Por isso que requer atenção dividida. Bobinha. Então, requer que você tenha atenção dividida para poder entender a própria forma. Você conseguir perceber as múltiplas vertentes daquele conhecimento. Isso. Né? Agora, com o tempo, o povo vai tirar muitas conclusões a respeito e eles vão aplicar isso no que eles forem estudar. Mas tem que publicar primeiro o dicionário para ver. Aí vai ter muita pesquisa, uma coisa com outra. Agora, tem coisa que eu piorei, né? Mais ainda, eu aprofundei mais o processo. Então, por exemplo, se você for olhar o dicionário inteiro, a hora que ele for publicado, ele começa a repetir as nuances do texto do verbete. Então, por exemplo, um verbete vem um assunto, o segundo vem o mesmo assunto, mas outro flanco, o terceiro, o mesmo assunto, outro flanco, o quarto, o mesmo assunto, outro flanco. E tudo usando 7 divisões. Então, isso vai ser uma loucura para a pessoa ver. Então, você pega um verbete só, você tem 28 abordagens diferentes. Em vez de você colocar remissão nos verbetes, você vai jogar tudo no índice remissivo lá. Não, primeiro, ele está dentro da ordem das entradas, quer dizer, do verbete em si. Todos eles têm logia. Tá. Agora, junto com isso, eu vou deixar no fim um índice remissivo de todas as logias, ou seja, do cabeçalho, do título e dos subtítulos. Então, cada verbete vão ter 8 logias. Agora, depois eu vou pegar os 600 verbetes com 8, 6 vezes 4, 24, vão dar 2.400 logias, que eu vou colocar a página de cada um, no fim. Isso para ajudar a pessoa. Vai até me ajudar, isso para mim também vai ser bom depois para fazer consulta. Para consulta é bom. Porque às vezes tem muita coisa repetida, né? Por exemplo, a evoluciologia vai aparecer em muito lugar. Então é importante, você vai estudar a evoluciologia, você pega só aquela página que está falando. Entendeu? O dicionário vai ter 1.584 páginas, que é o total em caderno que eu faço com esse do Homo reurbanizado que você estava falando, tem esse total. Tem 1.584. É aquele tamanho. Tá. Okay. Tudo já de caso pensado. Agora, o que está me dando mais trabalho é passar tudo para 7 divisões. Eu já tenho quase a metade já feito, mas ainda tem muita coisa para examinar. Eu vou trabalhar até o fim do ano nisso. O livro hoje está com 623 verbetes.
Mas eu não sei se vai continuar com esse número. Eu preciso examinar. Pode ser que eu tire uns, englobo a fazer um só, e pode ser que eu aumente. Aí depende. Então, essa forma final você chegou mais recentemente, quando você começou a trabalhar nele? Não, isso aí eu já estou na 8ª versão do dicionário. Já faz mais de 2 anos que eu estou trabalhando nele. Né? É o livro que está me dando mais trabalho depois do consensograma. É. Só que tem o consensograma, eu estudei 22 anos. Hoje, agora, eu não preciso disso mais, porque eu estou com muita acumulação de material. Na época do consensograma, não, eu estava ainda formando a acumulação. Hoje, não. Hoje eu tenho 32 armários de material, não brinca, não. Qualquer coisa que você falar, eu tenho mais de uma coisa. Vê se me entende. Qualquer coisa, eu tenho mais de uma coisa. É cornucópia. É aquele negócio do processo da cornucópia. Entende? E é o problema da coisa, né? Esses dias a turma estava falando em coisa aqui. Esse negócio de coisa é muito mais sério do que a gente pensa. Teve o verbete. Você lembra aí do verbete? Mas tem mais coisa para a gente falar sobre coisa, além daquela. Aqui mesmo, o Renzo está falando alguma coisa sobre coisa, mas eu tenho que procurar aqui para mostrar onde é que está. Que é interessante a gente ver o que é que eles pensam sobre o processo quando entra a linguagem popular sobre o processo de provérbio. Então, vale a pena ver. Se eu achar aqui, eu vou falar. Okay. Mas aqui eu tenho que procurar aqui, porque esse aqui não tem índice. Ok. Otto, aqui na fatologia, página 7, quinta linha, de cima para baixo. A intervenção do observador recolocando o debate nos trilhos. Olha, isso aqui é o seguinte, você às vezes, você já deve ter percebido você mesma, debates, onde você também está participando, mas você não tomou nenhuma posição específica, aí tem 2 posições em jogo, 2 posições em debate, e o pessoal está debatendo e tal, e você vê que eles estão debatendo, mas porque houve uma interpretação errada do mesmo vocábulo. Então, aí você percebe e fala, mas, gente, olha só, eu estou vendo assim, assim, assado. A posição do observador, ela é privilegiada muitas vezes porque permite ele refletir um pouco mais, ponderar um pouco mais, e a partir disso ele fazer achegas, como nós estávamos falando aqui, fazer achegas, contribuições produtivas para o debate, colocando ele de volta nos trilhos. Então, isso daí é muito positivo. Isso acontece em variados tipos de assunto, e é muito comum acontecer esse tipo de problema em debates de temas mais filosóficos, por exemplo, livre-arbítrio. Às vezes o pessoal entra para debater uns negócios desses, sem definir previamente o assunto, que é o que a gente chama aqui, as tomadas de posição sem definição exata do assunto em pauta. Então isso daí é muito importante. Uma outra coisa também, por que a gente fala aqui do observador? Porque é importante a pessoa ver no debate, lá na página 8, em enumerologia, eu ponho lá os 7 tópicos. Isso daqui eu peguei lá dos pilares do Lociclo, são 44 pilares, né? E tem o pilar dos debates, ou da debatologia, ou do debatedor. E essas personalidades aqui, essas 7 personalidades, é importante a pessoa ver em qual ponto ela se encaixa melhor, onde ela contribui mais para o debate, onde ela é mais prolífica, onde ela funciona mais. Então, por exemplo, você tem aqui o Arlindo, ele é sempre bom de fazer pergunta, então ele é questionador. Então é bom ver se, por exemplo, ele é bom como moderador, às vezes não. Às vezes uma outra pessoa é boa como moderadora, ou uma outra pessoa que tenha mais experiência é boa como conclusora, ou aquela pessoa que é o respondedor já precisa ter uma cultura maior, uma erudição maior. Então, essa elencologia do debate é importante. Principalmente o papel do observador, voltando para a sua pergunta, para ele colocar o debate nos trilhos, porque às vezes o debate fica acalorado, as pessoas perdem o prumo, perdem o rumo e acaba cultivando a logomaquia. Ficou claro mais ou menos aí? Claríssimo. E nessa enumerologia, você onde se coloca? De onde eu tirei? Essa numerologia, lá no Holociclo tem um dos pilares. É uns materiais que eu tenho lá, dessa acumulação que eu andei fazendo depois de 10 anos morando aqui. Eu pergunto você onde se coloca.
Ah, perdão, eu entendi errado. O melhor eu não me explico. Eu acho que eu sou melhor para explicar. Então, seria aqui enfim, o explicador aqui seria, no caso, o refutador, não, o argumentador. Aí, para argumentar, para explicar uma situação, já participei de debates que a minha pergunta, às vezes eu não formulo tão bem a pergunta, um outro colega formula melhor, aquela mesma ideia e a coisa anda. Então, eu vejo que, para mim, funciona melhor explicar, de uma abordagem mais didática, explicação, pelo menos do que eu vi até agora. Então, seria esse o meu perfil aí, mais dentro do debate. Muito obrigada. De nada. Estão internando vários dependentes de crack e hoje no site do UOL tem a notícia de um rapaz de 20 anos que tentou se internar pela segunda vez e eles não internam, somente os casos mais graves. O rapaz voltou para as ruas e ao vício, reclamando da falta de assistência. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que está numa fase de transição, que o jeito é internar todo mundo até a pessoa melhorar. Mas é que as multidões de crack são muito grandes, o governo está tendo problema com isso. Pode ser que, com o tempo, eles vão atender todo mundo. Eu admito que a pessoa só melhore com o vício, todos esses vícios que existem, com o internamento. Não tem outro jeito, tem que internar a pessoa. E ela passar lá até ficar livre daquilo, e depois ela tem que olhar aquilo para o resto da vida. Uma pessoa que bebeu e ficou alcoólatra, ela pode ser alcoólatra o resto da vida. Nunca mais ela deve colocar bebida alcoólica na boca. Se ela coloca, ela volta ao alcoolismo do mesmo jeito. Então, é necessário internar, não tem outro jeito. Processo de toxicomania é coisa grave, muito grave, que não atende só a pessoa. Ela piora a família, piora o contexto, piora o bairro, piora a cidade, piora o país. Toxicomania veio para fazer o suicídio coletivo. É um perigo isso aí. Professor, identifiquei que tem muito ectoplasma no laringo chakra. Todos que são ectoplastas têm um chakra que se destaca como maior produtor de fluido ou não. Como funciona esse processo? Pode comentar? Sim. Tem pessoas que têm um chakra superior ao outro, mas isso em matéria de manifestação, de exposição, inclusive com ectoplasmia. Mas isso é um processo temporário. Com o passar do tempo, a pessoa pode desenvolver todos os chakras simultaneamente. Depende dela e o que ela vai fazer com isso. Através da assistência feita aos outros, a pessoa desenvolve todos os chakras. Tem que começar de início, a melhor coisa que tem, mais importante, mais inteligente, é a TENEPS. Prática da TENEPS. O resto vem depois. Com a TENEPS, tudo se desenvolve, pouco a pouco. Porque o processo é diário. É o máximo. Otto, aqui na tua frente. Na página 8, na parafatologia, o último item, essa hipótese, você pode comentar? Pois é, fiquei imaginando como seria eu tendo escrito a Mega GESCOM, que seria o mega desafio do intermissivista, você até colocou no seu verbete lá. Então, muitos erraram nessa questão aqui. Então, por que eu vejo isso? Eu vejo que dentro de um processo artístico, político, até filosófico, científico, várias definições tomadas de posição do passado têm que ser revistas. E algumas coisas ficaram colocadas de maneira não clara o suficiente, dando origem a várias interpretações. Seja um texto mais obscuro, um discurso sibilino, como eles falam, né? Mais hermético, mais fechado, até dentro de um processo de parapsiquismo. Então, você tem que expandir aquilo. Não, e até os brocados, as máximas, os anexins, os aforismos, dentro do processo da pensatologia. Então, isso tudo, você trabalhando hoje de modo a você definir claramente o assunto em pauta e dentro da estilística que a gente está sendo ensinado aqui, né, diariamente, essa estilística de, nos tratados, você definir um assunto após o outro, dentro de um processo do apostilhamento. Você definir, explica, passa para o outro. Define, sinônimo, antônimo, etimologia, explica. Então, talvez seja uma das maneiras mais lógicas de você abordar um assunto. Você definir o assunto em pauta, dar o que tem dentro dele, fechar, passar para o próximo. Então, isso você empregando reiteradamente na Mega GESCOM, e publicando isso, sendo um processo de mega desafio nosso como intermissivista,
Isso pode te levar para as cabeceiras do completismo. Então, dentro de um processo de completismo, aí você é capaz de ter um processo de euforex, euforia, euforex, levando para um processo de mega euforização. Foi esse o meu raciocínio. Ok. Eu queria também que você pudesse comentar na página 9 o antagonismo, o terceiro antagonismo logomaquia, logoneurose. Logoneurose. A logoneurose pode ser chamada também de logonevrose, troca o U pelo V. Tá? A logoneurose, logomaquia é o assunto em pauta, está definido. Logoneurose é qualquer neurose associada à perturbação da fala. Essa perturbação da fala pode ser, enfim, um processo que a gente coloca ali dentro de maniologia, por exemplo, a logomania, a logorreia, verborragia, tem até verbete sobre isso. Então, essa logoneurose pode ser qualquer processo associado a um distúrbio que tem a ver com o processo de fala. Aí, se você quiser, pode entrar também as dislexias, todas essas dis que tem, né, disgrafias e por aí vai. Aí fica um universo enorme. Então, você tem um processo aqui patológico, até certo ponto, adstrito à condição da paragenética da pessoa, a condição, às vezes, até da genética. Então, ela não tem, a priori, uma intenção, ela não está deliberando sobre o processo da fala, da palavra. Então, isso vem com ela, não tem muito que ela possa fazer. Essa logomaquia já é uma outra condição que a gente põe no verbete. Então, é uma condição que se instala que a pessoa é capaz de resolver. Por isso que eu quis deixar como antagonismo. Tanto é que eu coloco ali na megapensenologia, logomaquia, confusão dirimível. Ou seja, é possível resolver. Entendi. Quer dizer, as duas são perturbação da fala, só que uma é uma questão mais mental, Perfeito. De logicidade, e a outra é uma questão mais neurológica, genética ou paragenética, digamos assim, né? Perfeito. Uma nuance, né? Exato. Obrigada. De nada. Otto. Renzo aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Eu acabei tendo um insight sobre, a partir de 3 dúvidas que eu tive aqui no seu verbete, técnica do professor Valdo de utilizar vocábulos que gerem curiosidade intelectual. Então, isso aí já é uma técnica para ensino, para didática, né? Provocar a curiosidade intelectual dos discentes isso também. Não, né? é logomaquia, é totalmente distinto. Sim. Exato. Sim, sim. Só como veio como insight a partir do seu verbete. A minha pergunta é na página 8, neosinapsologia, se você pudesse expandir, e depois eu teria mais 2 dúvidas, por gentileza. Tá, a neosinapsologia ali é a palavra misórdia, né? Misórdia, bom, no AIS ele coloca que esse X tem som de Z. Tá. Seria toda... Não, vou chegar lá. Misórdia é confusão. Qualquer processo de confusão, de imbróglio, qualquer processo aí. Misórdia lexical, confusão lexical. Mas isso pode ser causado pelo quê, Renzo? Pela falta de neosinapses especializadas. E isso pode ser principalmente o caso de orismo pensene, por isso que a gente chama atenção para o orismo pensene aqui. O orismo pensene é o pensene, ou seja, aquele vocabulário que você tem, aquelas unidades, né, mentais, os engramas, mas de terminologia técnica, científica, de uma área específica do conhecimento. Então isso faz com que você tenha uma orismo-pensenização que você dê nome correto aos bois. O correto seria nós termos um nome para cada item, para cada objeto, para cada percepto ou parapercepto da realidade e da para-realidade. O ideal seria isso. Agora, claro, a gente vai caminhando nesse sentido, porque tem muita coisa. A palavra coisa é quando nós temos uma palavra guarda-chuva que engloba um monte de coisa que não tem denominação. Então, a falta de neosinapses especializadas é a falta de estudo, falta de leitura, falta de maior discernimento, autocognição. Está claro isso daí? Ficou assim. Uma próxima, na fobiologia, não sei se já foi explanado. A lalofobia. A lalofobia, Renzo, pode ser chamada também de logofobia. Lalo ou logo, aí, que é o medo. Lalo seria mais a interlocução, a expressão por palavras, e logo é a palavra em si. Seria o medo ou a desconfiança de se exprimir por palavras. Então, a pessoa tem um medo de se exprimir por palavras. Agora, a etiologia, a causa, as razões para isso, aí, enfim, eu não estou trabalhando com isso aqui, mas, claro, pode ser desde o processo de recalque intelectual, né? Foi apresentado um verbete sobre isso, até
questões aí psicológicas, paragenéticas e por aí vai. Mas é um processo de dificuldade de se exprimir. Obrigado. E tem uma última, mitologia, por gentileza. Esse é bom, o mito da logofania. Logofania é curioso, porque tem um livro só praticamente escrito sobre isso, que é um livro do Humberto Eco, que é A Busca da Língua Perfeita. Isso é o seguinte, se você procurar aí no AI, você vai ver que tem logofania, ele traz uma definição dentro da teologia. No estudo da teologia, é a encarnação do verbo divino, é a logofania, ou seja, aquele negócio do fiat lux, faça-se a luz. Então, é a palavra que construiu o mundo. Isso está, né, na Bíblia, na Gênesis e tal. Então, precisa de um mito. E é engraçado porque, ao longo da história, você vê que várias pessoas aí dentro de um processo de cabala, de hermetismo, eles tentaram voltar a esse processo, trabalhar com processo de mantras e tal, a partir do hebraico. Por que a partir do hebraico? Você viu isso até o Renascimento, trabalharam com isso. O pessoal lá do círculo platônico, lá da Academia Platônica de Florença, o Marcílio Fitino, o Pico della Mirandola, o pessoal trabalhou com isso. Por quê? Porque eles acreditavam, a palavra é essa, né? Acreditavam que Deus tinha criado o mundo em hebraico. Se ele criou o mundo em hebraico, hebraico é uma língua perfeita, santa, uma língua divina. Sendo assim, o hebraico era a língua para eles poderem trabalhar com todo esse processo. Então, aqui esse mito da logofania, o mito do idioma universal, isso está na base, inclusive, de todas essas tentativas de se criar um idioma único, um idioma universal, um idioma de compreensão única. Mas nesse caso, dentro desse viés religioso, eles chamavam isso de língua adâmica, que eles acham que é a língua que foi comunicada ao Adão. Isso tudo é só para ampliar um pouco a nossa visão, a nossa ideia dentro desse processo histórico-cultural. Mas a logofania, então, é esse mito. Ou seja, é um processo de logomaquia brabo, né? O professor tem alguma hipótese de vida passada para consciências que nessa existência trabalham basicamente com o processo de desobsessão? O que poderia ter ocorrido no passado para que a consciência nessa existência seja chamada ao trabalho de desobsessão mais pesado? Não estou aqui me referindo ao trabalho de acabar com o autoassédio, o qual é fundamental. Refiro-me aos chamados incidentais de consciência para que ajudemos em trabalho de resgate e heteroassédio, o qual estou denominando genericamente de desobsessão, que creio ser um termo espírita. O problema todo aí é o seguinte, todo mundo aí, essas pessoas, elas são médium. Igual a humanidade toda é médium, todo mundo é sensitivo. Agora, essas pessoas já foram iniciadas, já foram às vezes vestais, pitonisas, pítias, enfim, já foram taumaturgos, enfim, pessoas que mexeram com o processo entre as dimensões. Essas pessoas, às vezes, com esse problema, tiveram algum débito, a coisa ficou mal parada. Elas têm, então, que fazer uma assistência para consertar e fazer um resgate multissecular, às vezes multimilenar, dentro da sua paragenética. Então, elas vêm para trabalhar com isso. Agora, elas começam a errar tudo de novo, a hora que começa a fazer um despacho, cobrar por aquilo, depois muda, ajuda as pessoas até a dessomarem, fora da hora, prematuramente. Na minha terra, o nome disso é homicídio. Então, o que se passa? Em vez de melhorar, piora tudo. Nós vemos um monte de gente fazendo despacho desse jeito, com má intenção. Essas estão na baratosfera até no corono chakra. Estão inteiras lá dentro. Então, isso tudo precisa da pessoa ter autoconsciência. Então, isso de falar em desobsessão, nem sempre é feita a desobsessão. Entende? Presta atenção. Às vezes é mesmo assédio, é obsessão, é perseguição. Então isso é truculência, não é o ideal. É necessário que a pessoa fale em cosmoética. Sem isso, não resolve nada. E depois, ela tem que ter o CPC, ela vivenciar a cosmoética para isso melhorar. Aí, então, a interassistencialidade muda, ela fica positiva. Otto, aqui na sua fala, né, da questão da língua adâmica, essas coisas todas, me fez lembrar aqueles estudos de cosmologia, cosmogonia, em que as formas explicativas de como é que se deu
a formação da Terra, a história e tudo mais, é cheio desse tipo de explicação, as mais esdrúxulas, né, para tentar fechar os ângulos, né, daquela topografia que inexiste, né? Então, assim, muito bacana, e eu acho que a sua capacidade de explicação, ela é uma coisa que amplia muito, então eu agradeço aqui de antemão, assim, antes da finalização, né, todo esse trabalho que você está apresentando, e fico aguardando, né, se você vai escrever sobre isso um pouco mais, porque para a gente tem uma série de armadilhas quando a gente está refutando, argumentando, que a gente às vezes faz assim, erros grosseiros, né? Pelo menos eu ainda cometo erros muito grosseiros, e acho que literaturas a esse respeito seriam fantásticas. E eu não vi aqui suas referências ou sugestões para a gente poder tentar superar esse nível que a gente está hoje, que precisa ser melhorado, né? Então, eu não sei se você tem sugestões ou se você é quem vai escrever para nós a esse respeito. O que você tem para comentar a respeito? Vou pensar com carinho aí no processo. Vamos trazer aí, atender essa necessidade aí do processo do debate. Aqui eu não coloquei, Érica, porque logomaquia eu fiz um estudo em dicionários de modo geral e peguei mais dos verbetes. Era uma coisa que eu já tinha aí dos estudos lá do pai, estudo dos clássicos, já vinha e tal. Isso aqui tem muita filosofia no meio, os processos do Platão, muito comum. Aqui, então, por exemplo, tem lá o Górgias do Platão. Inclusive, essa obra foi estudada no PAI no semestre passado. Quem apresentou foi o professor Tiago André, inclusive, que também gosta de escrever sobre isso. Ele escreveu Verbete Erística. Então, Górgias, lá o Platão critica muito o processo dos sofistas, que era um processo para sobrevivência. Eles ensinavam os filhos dos políticos, grosso modo, né, falando, ensinava os filhos dos políticos a se virar, a se expressar em público para ganhar os debates nas ágoras e manter o poder político. Tem a ver com aquele polinômio que a gente estava falando lá do vitória, debate, embate, poder lá com o nosso amigo Oswaldo. Então, tem a ver com isso daí, o processo dos sofistas. O Platão trabalhava muito contra isso, ele era contra os sofistas e tal. Agora, você tem o processo do Sócrates, que, né, a Socin acha que foi um dos mais sábios aí da humanidade, e, no entanto, é um paradoxo, aparece aí talvez como um dos mais ignorantes, quando ele é contra a palavra escrita. Ele achava que o surgimento da palavra escrita, a língua grega na época teve a criação de algumas vogais e facilitou o processo da língua grega na época dele. E aí, com aquilo, a língua escrita estava começando a se disseminar mais. E ele achou que aquilo ia, já que as pessoas iam ter tudo escrito, ia impedir que elas refletissem, ia torná-las mais preguiçosas, porque já está tudo escrito, ela nem ia precisar refletir, algo que só a interlocução, a maiêutica, seria capaz de fazer. Então, ele não viu o alcance de todo aquele povo, inclusive os pré-socráticos, que ele ajudou a definir, né, que ele fez um divisor de águas ali, todo aquele povo escreveu, menos ele. Então, isso mostra um processo aí terrível. Então, esse processo aí da filosofia antiga vai falar sobre isso, da logomaquia. E Aqui, ó, sobre a coisa, eu já achei aqui o tópico que eu queria falar, é o seguinte. Você sabe, aquele dia estava se discutindo que eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa já é outra coisa muito diferente. Mas agora aqui ainda tem outra variante muito mais séria. Quando duas pessoas fazem a mesma coisa, a coisa não é a mesma coisa. Você entende? Devido ao estilo da pessoa. Ela muda aquilo que foi feito. Então, a coisa é mais séria do que a gente estava falando. Você entende? Uma coisa é diferente da outra coisa. Agora, veja, quando duas pessoas fazem a mesma coisa, a coisa não é a mesma. Tu cum faciunt idem, non est idem. Não é a mesma coisa. Então, ele ainda fala, esse adágio, ainda famoso, na realidade, é uma vulgarização de um trecho de Terêncio, no Adelphe, em que lê, duo quam idem faciunt saep, ud possis disseri, hoc licet impune facere vici, ili non listi, non dissimili. Quer dizer, ele explica tudo. Quando duas pessoas fazem a mesma coisa, muitas vezes se pode dizer, a esta é lícito fazer, aquela não, que ela não tem competência.
ou porque às vezes não tem autoridade. Não porque as coisas não sejam iguais, mas porque não são o que aqueles que as fazem. Uma abreviação diferente desse texto cômico encontra-se entre as sentenças medievais do Walter. Duo con faciunt idem, sep non est idem. Quer dizer, quando duas pessoas fazem a mesma coisa, a coisa não é a mesma. Isso aí é muito interessante, a gente pensar a sutileza de uma coisa tão banal. Mas isso tudo é coisa. Sobre o Renzo ainda, o que você achou de mais avançado das pensatas dele para considerar lá no nível da evoluciologia? O que você considerou de mais avançado? Eu considero o seguinte, a paciência dele. Ele tem mais paciência do que todos esses autores que tem por aí. Agora, ele tem paciência porque deve estar estudando isso há muitos anos. E outra coisa, ele tem um acervo maior do que os outros. Na Itália, com o material todo, ele pegou isso desde a antiguidade. Agora, você veja bem, o livro tem, deixa eu ler para você aqui o que é o subtítulo. É assim, Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas. 10.000 citações da antiguidade ao Renascimento no original, 10.000 citações, e traduzidas com comentário histórico, literário e filológico. Na verdade, ele aí também tem muita coisa filosófica que ele fala, isso eu não colocou ali, sabe de pouco. É aquilo que você falou do discurso do oráculo, muita coisa do oráculo que ele colocou aí. Não, porque o processo oráculo falava uma pensata, né? Cada vez a resposta do oráculo era isso. E de vez em quando ele fala nos oráculos. Ele coloca. Fala. Porque tem que falar, né? Você vai falar da antiguidade. Porque o oráculo era a voz do dia, a ordem do dia. Você está entendendo? Para muita gente. Então é muito sério isso. Outra coisa, aquilo virava um provérbio. Entende? Por exemplo, nós TY. É um provérbio. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Era da entrada do processo do oráculo. Entendeu? Professor, outra coisa que ele fez aqui foi dividir muito bem. A divisão que ele faz nos temas, né? Eu achei... o texto dele é o melhor em matéria de erudição sobre provérbio que eu já li. Há muitos anos. Eu conheci isso desde o século passado. Quer dizer, desde que publicaram aqui em 96. A segunda edição está perfeita. A primeira está faltando página. 16 páginas esse livro aqui falta. Mas como ele está todo anotado, eu já passei as páginas, já vi as 16 que faltam no outro, na outra edição. Eu estou com a edição nova. A edição nova é de 2010. Esse aqui é de 1996. A do Holociclo de 2000. Tem uma edição no Holociclo de 2000. Tem mais. A de 2010 é a mais recente. Está aí. Eu já estou com ela, essa que eu estou trabalhando em casa. Aqui eu estou lendo essa aqui para fazer algumas anotações. Eu estou anotando tudo que me interessa em matéria de pensatas e o problema que ele usa para expor quem mexeu, os paremiógrafos. Ele fala isso o tempo todo, ele é tarado com essa palavra. Entende? Tem umas palavras que ele se repete muito. Escoliógrafo também, né? Escoliastas. Escoliasta. Ele fala também escoliasta. Agora, veja, ele tem que fazer isso porque são 10.000, né? Ele tem que estar falando 10.000 coisas diferentes. Isso não é fácil. Não é fácil. Então tem que repetir mesmo, não tem saída, não. Agora, ele é fora de série. Vale a pena vocês pensarem aí, ler com calma. Aquilo que não entender, anota, vê no dicionário. E outra coisa, o vocabulário dele, o vocabulário cerebral dele é muito bom. De vez em quando ele põe a palavra exata, não tem outra melhor do que aquela naquilo que ele está expondo. E é palavra raríssima, tem palavras raríssimas aí, tem um monte delas. Essas algumas eu estou anotando só para ver como é que ele usou, que ele usa bem o processo. Mas era bom ver o original. Tem muito pouco erro, a maioria dos erros que eu encontrei são todos de tradução. Era bom ver o original, para ver essas palavras raras. Teria que ver a palavra rara. Porque às vezes é a tradução, né? Por exemplo, que eu achei que talvez tivesse um erro, era aquela que a gente estava estudando. Cenário. Mas já chegamos à conclusão, você chegou, eu também, que aquilo está certo. Com S cenário, mesmo. Cenário com S, está certo.
E ele explica a formação também da sentença, ele coloca a formação... Eu acho, para a maioria aqui, principalmente lá, eu quero falar com a turma lá da erudição do pai. Do pai. Para eles dar esse livro para toda essa rapaziada. Arranjar esse dicionário e dar para todo mundo. Não querem estudar erudição? Então vão ver o dicionário. Isso é para o resto da vida da pessoa, para ela fazer consulta. Esse livro vale a pena. Esse é bom. Principalmente não é para usar o que ele está falando, mas para deixar de usar. Porque tem muita bobagem em matéria de provérbio. Então, vendo aí é que a gente exclui fora. Aí você pode atualizar. E o que é bom é porque ele estuda os provérbios de acordo com o veio da ideia. Ele segue aquela pista principal da ideia. Você está entendendo? E junta vários provérbios, com épocas diferentes, etc. Em grego, latim, vários idiomas. Alemão. Isso aí ajuda demais. É o máximo. Agora, o que eu vejo nele, que é o que eu tinha perguntado, o mega trafor dele é a paciência de juntar as coisas e não esmorecer. Não ter preguiça, dá até pena de ver como é que ele vai. Ele vai, volta a falar, volta a expor, indica. Isso não é fácil. É aquilo que você fala no seu verbete, né? Da falta de persistência da pessoa, das dificuldades. Outra coisa boa, ele não quer dizer que ele seja o tal. Lá pelas tantas ele fala assim, aqui, ó, eu não sei de onde apareceu isso. Ele não conseguiu. Ele testou tudo, não achou nada. Tem provérbio aí que ele não sabe a origem. É exceção, é uma minoria, mas tem. Ele não Agora, chuta. ele fala claramente, eu não consegui achar, não sei de onde veio. Porque tudo ele coloca, de onde veio aquela expressão, aquela locução, aquela fórmula. De onde é, qual a fonte. Tudo ele quer pôr a fonte. Mas de vez em quando ele fala, a fonte é desconhecida. Essa, não sei. Em cada página você tem aprendizado, você consegue... O pior é que a hora que ele fala que não conhece a fonte, ele para com o texto, porque ele não sabe mais nada, não pode falar nada, porque não tem. Entende? É muito interessante isso aí. Agora, o homem vê, né? A gente vê que ele estudou isso muitos anos, ele tem outros livros, tem outras coisas. Para chegar nisso aí, não é de uma hora para outra. Não é fácil. Gente, eu já li 500 livros sobre esse processo de aforismo. Esse aí talvez seja o maior. Esse é o top. Tem outros, tem uns aí que tem bons aforismos, eu estudo assim de aforismo, mas não é bem de aforismo. Mais de processo de pensata, por exemplo, sobre o problema de a tecnologia moderna de empresa. Tem livro também bom. Eu vou trazer aqui uma hora, um deles, para ler só um trecho sobre a China, que é uma coisa muito engraçada. E aquilo é autêntico, aconteceu. É um trecho apenas. Eu vou trazer em qualquer hora para ler para vocês. Esse também é sério. Agora, equivale a provérbio, só que tem que não, é mais máxima dos outros, tem os autores, aquele negócio. Entendeu? Porque os aforismos e tudo isso, as pensatas, você tem que juntar tudo isso. Pensata é o mundo. Porque tudo é o pensamento. Então o negócio é seríssimo. Seria interessante ver o que ele escreveu do pensamento dele, que eu acho que os trabalhos dele são todos com base nos estudos clássicos, e não ele mesmo. Não, tudo ele fala dos outros. Mas agora, a hora que ele monta o quadro de abordagem técnica dentro da linguagem erudita, ele está mostrando que é ele. Tá. Na forma sobressai até certo ponto. Aparece o conteúdo da personalidade. A forma exibe o conteúdo da personalidade. É a tendência dela. Então não vai no bico porque a pessoa não falou, eu afirmo. Não. Às vezes aquilo que ele está expondo já está mostrando o pensamento dele. É preciso a gente viver isso com mais delicadeza, com a sutileza, com calma. Entende? É um fato. Agora, o que eu vejo é o seguinte, Otto, você, por exemplo, você é bom dentro do processo da cultura. A primeira pessoa que você tem que se apegar aqui é com o Laurentino, o mais depressa possível. Fala com o Laurentino e pergunta para ele se tem algum lugar dele que a sombra dele está fraca. Então você vai ser a sombra dele. Está entendendo? Fala com ele, que ele vale a pena. Agora, vê se extraia todo o sangue dele. Mas tem que ser de todas as veias.
e artérias, principalmente, que é o sangue a seiva. Não, é a seiva, mas é o líquor do sistema nervoso central. Olha bem isso, que isso é importantíssimo. Cefalorraquidiana. Agora, você já sabe a peça. A coisa mais importante é encontrar a peça. Você já encontrou. Então, use e abuse do talco Ross. Você está entendendo? Olha bem, o Laurentino é o primeiro aqui. Tem mais gente. O eucárdio é o outro que é bom. E com o eucárdio é bom você dar uns contra. Que assim você mexe com ele. O eucárdio já publicou 18 livros. Isso é importante. Eu vi os livros dele naquele dia. Pois é muito importante isso aí. Entendeu como é que é? Porque já tem know-how. O telhado de vidro dele, o telhado de vidro dele é mais grosso. Está entendendo? Não quebra fácil. Não, então é muito importante. Agora, ó, nós esperamos mais 200 verbetes seus, desse nível seu aí, junto com a sua diligente assistente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 48 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Temos o recado do Will sobre o curso Balanço Existencial 2013. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex e do CAEC, convidar para a Semana da Max ProEx. Essa semana ela ocorre ali no período do Carnaval, vai de 9 a 17 de fevereiro, agora deste ano. Nós temos, ou seja, aproximadamente aí 15 dias para o início das atividades. Na Semana da Max ProEx, são 3 atividades principais. Nós temos o 11º Balanço Existencial, que ocorre de sábado a terça-feira, ou seja, bem no período do feriado ali de Carnaval. Tá? E ele é temático, o tema desse ano é diversidade proéxica. Então, a gente realiza a técnica do balanço existencial e várias conferências com temas interessantes relacionados à proex. Além do balanço existencial, nós vamos ter também um curso inédito, que é o curso Assistência de Destino. Ele ocorre na quarta-feira, no período da tarde e à noite, das 15 às 21. Ele é um curso independente, ou seja, são 3 atividades independentes, que a pessoa pode se inscrever separadamente ou fazer o pacote que tem desconto. Tá? Então, ela pode fazer só o curso Assistência de Destino também. Tá? E o último curso principal é o acoplamentário, que ele ocorre sexta, sábado e domingo, dia 15, 16 e 17 de fevereiro. O interessante desse curso acoplamentário é que ele é uma comemoração, seria a primeira década do acoplamentário. Então, é bem interessante. O tema do acoplamentário é sobre proex, então a gente sabe que tem várias pessoas interessadas em fazer. Tanto o acoplamentário, como o balanço, como o curso Assistência de Destino, estão deixando um pouquinho para fazer a inscrição. A gente solicita que efetivem a inscrição, pode ser feito pela recepção do CAEC. Quem é de fora, está em outra localidade, pode ligar aqui para o CAEC e fazer a inscrição por telefone. É só ligar o DDD 45, o telefone é 3525-2652. Quem quiser acessar o site da Apex, tem toda a programação, que é www.apexinternacional.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica. A especialidade é Conscienciocentrologia, de autoria do professor Igor Habib. Obrigado pela sua presença e até amanhã.